saudamos a todos os intermediários com a paz do Senhor Jesus, lembrando que os intermediários é uma classe composta por crianças de 7 a 11 anos de idade. Nós vamos iniciar nossa aula, o nosso período de adoração ao Senhor, fazendo um clamor pelo sangue de Jesus. E eu convido a todos que estão assistindo a fechar os olhos para orarmos ao nosso Deus. Senhor Deus, clamamos a Ti pelo sangue de Jesus. Apresentamos as nossas vidas diante do Teu altar, pedindo perdão pelos nossos pecados, Senhor, uma íntima comunhão contigo. Fala aos nossos corações por meio dessa aula. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar a cantar louvores ao Senhor, cantando o louvor Perdoa-me, Senhor. Glória a Jesus! Como é bom louvar ao Senhor, né, intermediários? Vamos continuar adorando o nosso Deus, cantando o louvor Jesus cura e salva. No mês de setembro, estamos estudando sobre as maravilhas operadas por Jesus no seu ministério. O tempo que Jesus passou aqui na Terra como homem. E vimos na aula passada que Jesus é o Senhor da vida. Na aula de hoje, veremos sobre a história de uma mulher pecadora, que está narrada lá no livro de Lucas. E nós veremos como essa mulher teve sua vida transformada pelo amor de Jesus. Vamos ler o texto da Palavra de Deus que está projetado no slide?
E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Livro de Lucas, capítulo 7, versículo 37. A Bíblia nos conta que Jesus foi convidado certa vez para comer na casa de um fariseu chamado Simão. Fariseu eram os religiosos, pessoas inteligentes, e ele, Simão, provavelmente tinha ouvido falar de Jesus, tinha ouvido falar dos milagres, das maravilhas operadas pelo Senhor Jesus, de que Jesus era profeta, e convidou Jesus a ir ali na casa dele. E a Bíblia conta que uma mulher pecadora, sabendo que Jesus estava na casa de Simão, se aproximou de Jesus com um vaso de alabastro com unguento dentro. O vaso de alabastro era assim, um vaso de cerâmica que continha, ele era usado antigamente para guardar óleos perfumados, e esses óleos eram muito caros, muito valiosos. Essa mulher, sabendo que Jesus estava na casa do fariseu, veio até os pés de Jesus. Jesus estava à mesa, ela se colocou aos pés de Jesus e ela começou a chorar, e com as suas lágrimas ela lavava os pés de Jesus. Com os seus cabelos ela enxugava os pés de Jesus. Ela também não parava de beijar e ungir os pés de Jesus com aquele óleo perfumado, aquele óleo caro. E a Bíblia conta que Simão ficou pensando consigo quando viu aquela situação ali. Se este homem fosse um profeta, saberia que esta mulher é uma pecadora e nem deixaria ela se aproximar dele. Mas Jesus, que conhece os nossos pensamentos, conhece o nosso coração, sabia o que Simão estava pensando. E aí, Jesus falou com Simão assim: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E Simão, sem saber que Jesus sabia o que ele tinha pensado, falou: pode falar, mestre. E Jesus então fala com Simão: 2 homens tinham uma dívida com um outro homem. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50 moedas de prata. Mas nenhum dos dois tinha dinheiro para pagar essa dívida. E o homem então perdoou a ambos, perdoou os 2 que deviam a ele. Jesus então perguntou a Simão: qual desses devedores ficou mais grato ao homem que os perdoou, Simão? Simão então falou: acho que é o que mais foi perdoado, aquele que devia mais. E Jesus então disse: você está certo. Vou dar uma explicação antes aqui de contar o restinho da história, para que a gente possa entender bem o que Jesus quis dizer. Naquela época, a época que Jesus esteve no seu ministério, quando alguém era convidado a ir na casa de uma pessoa, o dono da casa oferecia ao visitante água para lavar os pés quando ele chegava, porque o visitante vinha de longas caminhadas, tinha muita areia, muita poeira no chão, sujava a sandália, sujava o pé, então ele oferecia água. Recebia aquele visitante com um beijo, que era um cumprimento, uma saudação. E também oferecia óleo para passar nos cabelos, para ajeitar os cabelos, porque ali também havia muito vento, muita poeira. Então, olhem bem o que Jesus falou para Simão. Simão, depois daquela história, você está certo. Você está vendo esta mulher? Desde que eu cheguei aqui, você não me ofereceu água para lavar os pés, mas esta mulher não parou de chorar e lavar os meus pés com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos. E Jesus continuou falando com Simão: Simão, você não me deu um beijo quando eu cheguei aqui, me cumprimentou, né? Mas esta mulher
não cessou de beijar os meus pés. Simão, Jesus continuou, você não me deu óleo para arrumar os cabelos, e essa mulher ungiu os meus pés com esse óleo perfumado que ela trouxe. Então, Jesus ali explicou para Simão, concluindo, o muito amor demonstrado por essa mulher prova que seus muitos pecados são perdoados. Agora, onde há pouco perdão, pouco amor é demonstrado. Jesus estava comparando as atitudes daquela mulher e de Simão com aquela história dos 2 devedores. Jesus ainda disse àquela mulher, os seus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou, vai em paz. E ali, as pessoas que estavam ao redor, aqueles religiosos, se escandalizaram, ficaram assustados e dizendo, que homem é esse que até perdoa pecados? O que aqueles religiosos não entenderam é que sobre Jesus estava toda a autoridade do Pai, toda a autoridade de Deus para perdoar pecados e para dar salvação. Nós podemos, assim, intermediários, aprender muitas coisas com esse ensinamento de Jesus. A primeira coisa que nós podemos aprender é que Jesus entrou na casa de um fariseu, um homem inteligente, um homem importante, um religioso daquela época, mas de igual forma ele recebeu uma pecadora. Sabe por quê? Jesus ama a todos igualmente. Todos os intermediários são importantes para Jesus. Eu sou importante, você é importante, os seus pais, todos são importantes. Jesus ama a todos de igual forma. E é por isso que no livro de João está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a salvação em Jesus, ela é acessível a todos. Todos podem ser salvos. Só basta crer e aceitar Jesus como seu Salvador. Um outro ensinamento importante. Aquela mulher, ela não era bem-vinda naquela casa. Ela era uma pecadora, diz a palavra. E ali era uma casa de religiosos. Mas aquela mulher nada a deteve. Mesmo que as pessoas não estivessem gostando que ela estivesse ali, ela foi aos pés de quem poderia dar a ela perdão pelos seus pecados. Ela derramou a sua vida ali a Jesus. Ela se colocou aos pés de Jesus, chorou, lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou com seus cabelos, beijou, demonstrou todo o arrependimento pelos seus pecados, demonstrou ali todo o seu amor por Jesus. Ela não teve vergonha, intermediários, de chegar ali na frente de pessoas e demonstrar o seu amor. E é assim que nós devemos fazer com o nosso Deus. Lá no livro de João também fala, o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Sabe por quê que Jesus perdoou os pecados daquela mulher e deu salvação a ela? Porque Jesus viu sinceridade no coração dela. Nós precisamos adorar o Senhor de forma sincera. Nós devemos estar diante do nosso Deus com sinceridade de coração. Agora, a atitude de Simão foi muito diferente daquela mulher. Para Simão, Jesus não era importante. Observem bem, Simão não deu a Jesus nem aquilo que se dava ao mais simples visitante. Não ofereceu água para Jesus lavar os pés, não o cumprimentou com um beijo, não ofereceu o óleo. Para Simão, Jesus não era valioso, não era importante, ele não deu valor à presença de Jesus ali na casa dele, porque ele se achava mais importante do que Jesus. E há pessoas no mundo, em vários lugares, que infelizmente acham que não precisam de Jesus.
mas nós, servos de Deus, temos consciência de que nós precisamos. Essas pessoas acham que por ser pessoas boas, não precisam do perdão de Deus para suas falhas. Mas nós, como aquela mulher, precisamos todos os dias do perdão de Deus. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos, somos humanos e não somos capazes de pagar o alto preço que Jesus pagou pelas nossas vidas. Ele deu a sua vida por nós. Assim como aqueles devedores que Jesus contou naquela história para Simão, nós também somos devedores. E precisamos, intermediários, clamar pelo sangue de Jesus para pedir perdão pelas nossas falhas, por aquilo que fazemos que não agrada ao Senhor. Precisamos reconhecer que somos pequenos diante de Deus e assim pedir que o Senhor limpe o nosso coração de todo pecado. Nós vamos encerrar essa aula com uma pergunta muito importante, uma pergunta que todos nós precisamos responder. Como está sendo o nosso comportamento? Nós estamos sendo como Simão, que não deu valor para Jesus, que se achava mais importante do que Jesus, ou achou que não era necessário ali pedir perdão? Ou como aquela mulher que demonstrou todo o seu amor por Jesus, que foi ali, mostrou o seu arrependimento, pediu perdão pelos seus pecados. Nós precisamos estar em oração para que possamos fazer todos os dias a boa escolha e adorar a Jesus, que é o nosso Salvador. Nós precisamos nos conscientizar, pensar que precisamos de Jesus para que assim possamos ter perdão dos nossos pecados, os benefícios que temos quando nós nos achegamos, nos colocamos aos pés de Jesus e o maior benefício de todos, a vida eterna. Nós precisamos de Jesus para ter salvação, porque só Ele pode nos dar salvação. E nós vamos encerrar essa aula cantando o louvor Verei Meu Grande Rei. Glória a Deus! Agora vamos fazer uma oração entregando o nosso período de aula ao Senhor. Senhor, glorificamos ao Teu nome, nós bendizemos a Ti, ó Deus, por tudo o que o Senhor nos ensinou nesta aula. Pedimos que o Senhor receba, abençoe os corações, Senhor, que ouviram essa aula. Possamos ter entendimento, Senhor, da Tua palavra a cada dia. Nós Te pedimos assim, pelo sangue em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus.